garantem a excelência em instalação, ampliação, monitoramento e manutenção, proporcionando eficiência energética e economia financeira aos clientes. Personalizamos cada projeto para atender às necessidades específicas, seja para residências a grandes empresas. Nossa dedicação à qualidade e ao atendimento encaminha os clientes na melhor solução para atingir a almejada estabilidade financeira, onde nos tornamos uma referência no mercado. Faça parte da revolução da energia solar com a Eletricampus. Entre em contato hoje mesmo para transformar sua casa ou empresa em um ambiente mais sustentável e econômico. 22 30 33 22 13. Está sendo implantado na Radmed o Gênios Mammography Ologic, o maior avanço na detecção do câncer de mama. Você já pode agendar o seu exame. Radmed, sempre à frente. Referência também em mamografia. Baixe agora o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar e acompanhe os resultados dos exames. Verifique seu histórico, agende atendimento domiciliar do laboratório ou da vacina. Saiba a localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Com Águas do Paraíba, você tem acesso a diversos serviços de forma digital, sem filas ou necessidade de deslocamento. Não importa onde esteja, temos sempre um canal pronto para atender você. Aproveite! Para mais informações, entre em contato com os canais de relacionamento. WhatsApp 21 97211 8064, aplicativo Cliente Águas e o site www.aguasdoparaíba.com.br. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Segunda-feira, 2 de março de 2026, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face e pelo YouTube, você acompanha este programa daqui a pouco em podcast, logo mais tem reprise na Plena TV, pela Alexa, agora é só dar o comando Alexa, ouvir Folha FM. Inclusive também nos aplicativos de rádios, você encontra lá a Folha FM no aplicativo exclusivo da Folha, no app, na sua lojinha de app, aí é só baixar e seguir, curtir, compartilhar. Tem ingressos, tem sempre promoção lá pra gente, né, colocar você aí na boa. Inclusive essa semana vai ter maneva na inauguração do Rancho da Ilha, né, e a gente tem dia 7, né, Beto? Vai ter ingresso lá para sortear. A inauguração do Rancho da Ilha vai ser no dia 6, né, e temos convites lá também para você participar dessa festa aí. São 7 horas e 12 minutos em Campos. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Vamos às principais informações desta manhã. Eu sou o Cláudio Nogueira. Este é o Folha no Ar de hoje, segunda, dia 2 de março de 2026. Bom, previsão do tempo, né? E aí, a previsão do tempo é pra gente aqui, que implica um pouco, mas muito mais preocupante neste momento de Paraíba cheio, é lá para a zona da Mata Mineira, aqui para a região noroeste, chovendo lá, a gente recebe essa água por aqui, né? Então, a preocupação, principalmente depois do caso aí da ponte Barcelos Martins, que cedeu um dos seus pilares
e está interditada, e nós vamos comentar isso daqui a pouco. Mas a previsão para hoje em Campos, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, é de tempo pouco nublado, sol e calor de 29 de máxima, 20 de mínima. Agora faz 23 graus aqui no centro da cidade. E olha, não há previsão de chuva para hoje. Para aquela região da zona da Mata Mineira, há vários pontos ali, né? Até porque são 140 municípios, mas o que interessa mais aqui, pontualmente para a gente, é essa região do Rio Pomba, do Rio Muriaé, e tem previsão de chuva para lá ainda, menos, volume menor, mas tem previsão de chuva para aquela região esta semana. O Rio Paraíba, né, teve aí um volume de água muito alto, as autoridades se pronunciaram, o prefeito Vladimir, Pascotto, que é o secretário municipal da Defesa Civil também, né, estando de plantão aí durante todo o final de semana. O rio transborda mesmo para valer a partir de 10h50, 10h30, né? 11 metros aí já está jogando água para vários pontos da cidade, mas chegou a 9,82. Daqui a pouco a gente vai ter acesso aí a nova medição. Estaria caindo já, mas eu preciso confirmar aqui para passar a informação correta para você. Chegou a quase 10 metros ontem. Eu estava vendo o Everton Luna, que está aqui na bancada com a gente, no canal dele lá no Instagram, tinha uma festa, parecia até que tinha um show de pagode ali na Beira-Rio, no Cais da Lapa, no sábado à noite, né? E o Luna gravou lá, o pessoal apreciando o rio cheio, que aliás não deixa de ser lá devidamente guardando aí os seus riscos e, né, flagelo que causa a população, mas é uma imagem bonita, um rio caudaloso, um rio tão cheio assim, né, como está ainda e como esteve mais no final de semana. Bom, no programa de hoje, com o Everton Luna, aqui na bancada, jornalista, repórter político do jornal Folha da Manhã e integrante desta bancada, titular agora também desta bancada. Nós hoje tínhamos aqui a agenda com a primeira-dama do município de Macaé, a Fernanda Sixel Neves, esposa do Rodrigo Neves, o prefeito de Niterói. Ela sentiu-se mal, está numa agenda, inclusive aqui na região norte e também lá na região noroeste. Aliás, ontem, segundo a sua assessoria, ela teve uma sobrecarga de trabalho e visitou vários municípios durante todo o dia de ontem. No fim da tarde, início da noite, fez aí um quadro sentiu-se mal, chegou a ter febre de 39 graus e não pôde estar com a gente aqui nesta manhã. Ela estaria aqui presencialmente, ela está em Campos ainda, mas, né, com devidos cuidados aí com a sua saúde, não pôde estar presente neste programa de hoje. Lamentamos, claro, a ausência, desejamos que tenha pronto restabelecimento da sua saúde. Numa outra oportunidade estaremos então, né, fazendo essa agenda. São 7h17. Meu caro Everton, deixa eu passar aqui pelo jornal Folha da Manhã e aí a gente vai trazer nesta edição um painel com vários comentários políticos, com econômico e, claro, com o esportivo também. Vamos às manchetes do jornal Folha da Manhã e do portal folha1.com.br para a gente começar a destrinchar esses temas que a gente tem aí. Tem ataque dos Estados Unidos ao Irã, retaliando Teherã, tem muita coisa para a gente comentar aqui sobre a política, movimentos interessantes, né, que aconteceram aí no Rio de Janeiro ontem. Houve uma conversa muito boa entre Eduardo Paes e Siciliano, ex-presidente da Assembleia. Se Eduardo Paes continuar nessa linha aí de
de bons entrosamentos, tanto com a direita e com a esquerda, o que eu acho muito difícil, pessoalmente falando, mas não impossível, vai acabar se dando bem no que diz respeito a essa caminhada, ou pelo menos essa pré-caminhada eleitoral. Vamos lá, 7h18. No Jornal Folha da Manhã, no impresso, está aqui, ó. Polícia Federal indicia Bacelar e TH Joias por ligação com Comando Vermelho. O relatório contém 188 páginas e defesa diz que indiciamento é, entre aspas, descabido, além de não existir elemento probatório, ou seja, é descabido esse indiciamento, essa acusação de que o Bacelar tem envolvimento com o Comando Vermelho. Museu de Campos está há 2 meses sem luz. É aqui o museu, né, do centro da cidade ainda sem energia. O museu teve fios de cobre furtados em dezembro e até hoje o reparo não foi feito. Ainda na capa do jornal, aquele acidente que aconteceu aqui no meio de semana. Acidentes deixam 2 mortos e 3 feridos. Aqui na página 12, rios elevam na região e Defesa Civil fica em alerta. O monitoramento dos rios aqui da nossa região. Reforma na RJ 238 dura mais de 2 anos. A nossa gloriosa estrada dos ceramistas, a única estrada do planeta que não pôde ter pare e siga até hoje, né? Agora está lá. Recentemente passei por lá, boa parte dela já pronta, mas sem trabalho, sem obra acontecendo, né? Sem a turma trabalhando. Será que parou de novo? Lagoa de Cima movimentada no fim de semana, os donos da lagoa. Aconteceu no sábado no Yacht Clube. Bicheiro mais procurado do Rio é preso em Cabo Frio. Ainda, novas pesquisas após carnaval, Flávio passa Lula ao 2º turno. No jornal Folha da Manhã, Castro em Campos para convênio por batalhão na próxima quarta-feira. Padre Márcio assume paróquia de Santo Antônio. Falou com a gente recentemente, né? E é uma posse canônica agora, então. Ele assume lá a paróquia de Santo Antônio, em Guarulhos. Estas são as manchetes que estão aqui no jornal Folha da Manhã. E para atualizar as últimas informações, no portal folha1.com.br, em destaque, nível do Rio Paraíba continua subindo e Ponte Barcelos Martins seguirá interditada. Nós vamos comentar sobre isso agora, para abrir logo o programa. Estou tentando um contato aqui com com o presidente do IMTT, o Instituto Municipal de Transporte e Trânsito, o Álvaro Oliveira, para saber o que ficou definido. Porque é importante destacar aqui já de antemão, e vamos falar mais sobre isso. A Ponte Leonel Brizola, a Ponte Rosinha, não pode ser utilizada por pedestres ou por ciclistas. Não pode. Ela tem aspecto de rodovia. Não tem nenhuma faixa de pedestre, não tem nenhuma passarela de pedestre, o que poderia ser até estudado aí para o futuro. Um exemplo, para quem conhece, a terceira ponte em Vitória, capital do Espírito Santo, ganhou agora um anexo aí, uma passarela bem interessante, bem importante. E a terceira ponte é um espetáculo de ponte, inclusive com o vão central dela, com o vão principal dela, não só extenso, mas altíssimo, para poder caber ali os mega navios do Porto de Tubarão, no centro de Vitória. Então, de repente, a nossa aqui não foi planejada assim, porque tinha a Ponte Barcelos Martins, né? Temos ainda, claro, e tomara que a gente continue tendo, porque essa ponte é histórica.
Mas é possível se estudar até uma passarela ali para ela agora, devido a essa movimentação. Quer dizer, tem outras pontes, a gente vai falar sobre isso aqui agora. Tem a ponte, outro dia até passei por lá, na passarela da ponte Alaí Ferreira, ou ponte Mocaibe, ou até para os mais carinhosos aí com o ex-prefeito, a ponte Xandim, claro, todo respeito, tem uma passarela muito legal para bicicleta e pedestres, que é por baixo dela. Então fiz até um vídeo lá, o pessoal nem conhece, nem sabe onde é que é aquilo, mas que é ali no fundão, né? Sai do lado ali do Ferreira Machado, na Rua Espírito Santo. E a nossa gloriosa Saturnino de Brito, que é a Ponte da Lapa, tradicionalmente usada aí pelos pedestres e por ciclistas, que aliás também nem comporta ciclista, tem só a passagem para pedestre, mas vai se entremeando uma coisa e outra ali. Depois vamos conferir as imagens aí da Ponte da Lapa, como é que está agora pela manhã, 7h24. Vamos lá, níveis do rio Muriaé, Pomba e Itabapoana começam a... Estou vendo as imagens aqui, depois a gente coloca aí para você que está nos acompanhando pelo streaming, ver também, movimento grande lá na Ponte da Lapa. Níveis do rio Muriaé, Pomba e Itabapoana começam a estabilizar. Polícia Federal indicia Bacelar e TH Joias, como a gente já falou. Defesa de Rodrigo fala em indiciamento descabido. Ressaca do Carnaval. Flávio passa Lula nas pesquisas de segundo turno. Homem é morto a tiros no final de semana, no final da manhã deste domingo em Guarulhos. Outro foi encontrado morto com marcas de tiro em São Francisco. Motorista fica ferido em colisão entre dois carros da BR-101. Mídia estatal iraniana confirma a morte do líder supremo, o Ayatollah Ali Khamenei. E segue a guerra, segue a escalada preocupante também nessa guerra, nesse ataque dos Estados Unidos, e acho importante colocar também aqui Israel, junto, Netanyahu, com total apoio ao exército americano, nesse ataque, e foi considerado pelos especialistas exitoso, dado aí o fato de, logo no primeiro momento, ter eliminado o Ali Khamenei. Ali Khamenei é o Ayatollah, que comanda aquele país, e vamos comentar sobre isso daqui a pouco. Os Estados Unidos mantêm esse modus operandi dele, né? Ou seja, ataca com algum motivo que ele mesmo cria, achando que é convincente, né? Como foi o caso do próprio Iraque, onde, né, matou lá o líder Saddam Hussein, ditador Saddam Hussein, e os Estados Unidos alega que é para promover não só a paz naqueles países, mas como, sobretudo, proteger a nação americana, como é o caso agora. Só que no final da história, os países não são beneficiados em absolutamente nada e entram, ou pelo menos continuam no mesmo regime, que é o que provavelmente deve acontecer agora com o Irã. O próprio filho do Ali Khamenei deve assumir, né, o poder dessa teocracia iraniana. Vamos aguardar para ver. Depois a gente comenta mais. Eduardo Paes e André Siciliano se reconciliam e aproximam PSD e PT. Castro assinará convênio aqui em Campos essa semana. E Cimenino lança documentário no IF Centro na próxima terça-feira. Fluminense vence o Vasco no confronto da semifinal do Carioca, no agregado 2-1 para o Fluminense, depois do empate sofrido ontem em 1-1, num jogo absolutamente nada espetacular. Foram 3 pênaltis marcados ontem, né? 3 pênaltis, 2 a favor do Fluminense, que perdeu 1,
ridiculamente com um tal de René, que eu nem sabia que jogava no Fluminense. Fui descobrir que o Fluminense tinha um René ontem, por ele perder o PCV, é muito difícil, né? E depois o Vasco também, que o Vasco, na verdade, não perdeu. A gente da mídia fala errado. O goleiro pegou, mérito pro goleiro, né? Mas o jogador do Vasco acertou o gol, o goleiro fez uma defesa espetacular, o Fábio, colocou o Fluminense na final e o Ganso converteu o pênalti, mostrando para René como é que se bate pênalti. Igual homenzinho, né? Bonitinho. Bom, e esse René, esse próximo jogo agora, o Fluminense está na final e hoje, segunda-feira, o Flamengo enfrenta o Madureira, já com um placar de 3-0. Bom, essas são as manchetes de hoje do portal folha1.com.br. Deixa eu trazer o bom dia aqui do nosso companheiro Everton Luna e a gente começar esse painel aqui político, econômico, esportivo. E eu trago o seu bom dia, o Everton, e quero que já te pedir para você começar a comentar sobre a ponte Barcelos Martins, que cedeu em um de seus pilares ali, colocando em risco a população, e automaticamente a prefeitura fechou a ponte. Tinha uns cachorrinhos lá também, tiraram os cachorrinhos? Depois você me fala aí, por favor. Porque colocaram aqueles tapumes de alumínio, né, para não haver mesmo qualquer tipo de passagem por ali, que sempre tem aqueles curiosos que querem ir lá, mais engraçadinho, que quer passar, e depois dá um problema, aí já viu, né? Mas tinha uns caras, ele deve ter dado um jeito de passar, sempre tem um cantinho ali para ele passar. Bom, mas vamos lá. Everton, bom dia, bem-vindo, obrigado pela sua presença. Felizmente, como a gente já anunciou aqui, a Fernanda não pôde estar hoje com a gente devido a problemas aí de saúde. Bom dia, Nogueira. Bom dia, Beto. Bom dia aos ouvintes, bom dia aos espectadores do programa. A ponte João Barcelos Martins, que é uma ponte histórica na cidade, é uma ponte que vem desde a época das ferrovias, né, quando as ferrovias eram ativas. Então é uma ponte que hoje serve um propósito muito importante, né, que é a função de pedestres e bicicletas, facilita o dia a dia do povo. Então vai dar uma atrapalhada assim no dia a dia do trabalhador, dos estudantes que precisam atravessar do centro para Guarulhos para o centro. Mas ontem o prefeito, né, Vladimir, foi às redes sociais e expôs a questão da ponte, expôs o que as pessoas não devem, né? Devem respeitar o fechamento dela. Foi, como você disse, né, foi colocado os tapumes pela Defesa Civil campista. Eu estive no sábado à noite, eu passei pela região para poder olhar, para poder ver como está a situação. Ela está bem cedida, cedeu consideravelmente. E acabou que o Rio todo, né, virou uma atração. Infelizmente não é uma atração que a gente queira ver, né, mas acabou se tornando. Mas o prefeito falou que vai esperar o Rio retornar à sua altura normal para poder fazer as manutenções necessárias na ponte. Então acredito que esse ano ainda deve ser refeita a obra ali, né? A gente vê que o Rio já está estabilizando, né? Que já não está subindo mais, que já é uma boa notícia. Então, acredito que o inverno ele retorna para sua altura padrão, né? Sua altura diária. Vamos lá. Essa ponte é do século XIX, não é? 1837. Inclusive o Edmundo Siqueira, nosso colega aqui, colega seu também, foi integrante dessa bancada, traz um artigo sobre a história dessa ponte um pouco. A própria Rafaela Machado também, nossa historiadora, assim, sinônimo de
defesa do patrimônio de Campos, né, patrimônio histórico, público, e eles já fizeram aí os registros devidos, históricos da importância dessa ponte. Ela foi a primeira ponte do município, era chamada Ponte de Pau, não é? Como foi apelidada, porque ela tinha o piso de madeira, estrutura de madeira no início da travessia, o tampão, né, os tampões ali da ponte. Agora, assim, eu estou tentando falar com o Álvaro Oliveira aqui, porque não quis fazer contato ontem, enfim, domingo, né? Mas talvez teria sido melhor. Mas, de qualquer maneira, 2 pontos. A recuperação é uma parte, a prevenção é outra que a gente pode falar muito. Vira e mexe, eu não sei se você já viu, algumas pessoas que pescam ou que passam. Eu já fiz alguns vídeos assim de pontos assim de Campos, lá no YouTube tem, por baixo dessa própria ponte Barcelos Martins, já fiz um vídeo ali, que aliás é bem sujo, apesar das árvores ali na margem do rio, né? Já fiz também aqui na ponte da Lapa, mas eu nunca observei nenhuma rachadura, nenhum comprometimento visível, para quem não entende, como eu, da estrutura dessas pontes. O que você observa são as formas, mas vira e mexe, você vê vídeos aí nas redes mostrando que as pontes têm rachadura e tal. Só para alinhar o pensamento aí, a informação, toda ponte precisa ter vãos de rachadura, senão, se ela não se mexer, ela quebra. Ou, como diz o campista, ela poca. Você tem que ter os vãos para poder ela ceder para lá, para cá, por conta do peso. Ela não pode ser uma estrutura totalmente rígida em sua superfície. É um pitaco, Nogueira. É um vão de dilatação. Exatamente. Quando está muito quente, teoricamente, né, na física, o material se expande. Se ele não tiver para onde se expandir, ele acaba estourando. Ou focando, né? Como dizem. Você é de Goitacazes, não fica inventando palavras bonitas, não. É pocando mesmo. Não, tô brincando, desculpa. Cara, mas e aí? Assim, quantos anos você atua no jornalismo? Há quantos anos eu atuo aqui? Eu posso falar por mim, você pode responder também. Há quanto tempo não se fala em manutenção preventiva dessas pontes? Eu, pelo menos, daqui não tenho nenhuma informação sobre isso. Do tipo, vai ter uma... Eu até pedi recentemente, o Everton, ao secretário de Defesa Civil, e ele prontamente atendeu. Numa dessas corridas aí, passei na Ponte da Lapa, tinha uma árvore. Sim, tinha uma árvore, tinha um ninho de passarinho, inclusive, tinha uma árvore nascendo ali no guarda-reio da ponte. Eu tenho até um vídeo, tá lá no canal sobre isso. E nasce entre uma estrutura e outra ali, tem esses vãos, um pouquinho de areia, meu filho, juntou ali, nasceu uma árvore, passarinho leva semente e já estava grandezinha, você imagina? Então, não sei qual espécie da árvore, eu sei que antes que acontecesse alguma coisa de ruim, o comandante foi lá, mandou retirar, mandou cortar a árvore, eliminou, beleza. Agora, eu não me lembro de ter noticiado aqui, pelo menos nesses últimos anos, nenhuma manutenção nessas pontes. É um caso a ser questionado, a ser cobrado. E a outra situação assim como foi a ponte General Dutra, lembra? Que caiu também naquele ano de 2007 e você não tinha nenhuma manutenção também. E um outro caso a ser analisado agora como você disse, vai implicar diretamente na vida daquela população que usa aquela ponte ali, os motociclistas, ciclistas e também os pedestres, e que não são poucos. É uma via de acesso ao centro e Guarulhos ao centro muito importante para esse modal aí de transporte.
porque ela não é íngreme, ela é estreitinha, é curta, né? Não tem, porque a ponte Leonel Brizola não só não tem estrutura no piso asfáltico para separar, né, e dar tranquilidade ao transeunte, como também é longa. Você tem que fazer um trajeto mais longo para poder atravessá-la. E já há uma expectativa hoje de muita gente querer usá-la, e não pode, é proibido. Fica claro aí, está proibido pedestre e ciclista, sempre foi usar a ponte Leonel Brizola. Agora, outro ponto, o meu caro Everton, já são 7h38, só para fechar, qual vai ser o tempo de recuperação da ponte Marcelo Martins? Quanto tempo leva essa... Porque obra embaixo d'água não é coisa simples. Então, você não está se falando aí de uma semana, não. De um mês, não. Está se falando de um bom tempo sem ponte, hein? Sim, eu acho que ainda vai levar um tempo considerável para ser feita essa obra, e vai atrapalhar muito, né? Porque a ponte de pedestres e ciclistas que liga Guarulhos ao centro fica já no parque. Ali é Leopoldina, Nogueira? Perto do Ferreira? Ali já é Parque Caju, ali é Caju. Ali é Caju. Então, a ponte João Marcelo Martins é na altura ali do Santo Antônio. A pessoa vai ter que se deslocar até o fundão para atravessar de bicicleta ou a pé. Então vai ser um complicador na rotina das pessoas, né? Vendo as imagens aqui no celular de Beto. Essa é da onde, Beto? Da ponte lá, mas tá muito escuro esse celular seu aí. Tinha que dar azul, né? Pra poder... Tá rachada o que você tá mostrando, né? Deixa eu ver aqui. Tem um. Pois é. Ô Everton, vamos aguardar. Tem uns trincados. A ponte de Niterói é a mesma coisa também. O pessoal mostra as rachaduras lá de vez em quando, cai nas redes, né? Mas é aquilo que a gente falou: estrutura da engenharia para o sedimento, por conta do calor, como você disse, por conta do peso também. Tem ponte nas cidades que tem terremoto, que tem esses fenômenos da natureza aí, furacão, nos Estados Unidos, tem ponte que, se você vê essa engenharia no Discovery mesmo, mostra muito. As pontes quase que dançam, né? Uma imagem da ponte quase que dançando durante aquele vendaval. A ponte de Niterói mesmo, ela tem um sistema de molas. Não é verdade? Exatamente, tem um sistema de molas. Para quem passa ali por baixo dela ali, para manutenção, como a gente acompanha aí às vezes, sim, tem um sistema de molas. Exatamente, não pode ser uma estrutura rígida. Agora, aí a gente não sabe quanto tempo vai levar o rio para baixar, quanto tempo vai levar essa obra para ser iniciada e para ser concluída. Então, como é um processo longo, não é ideia minha, é ideia de Beto. Não foi sua, não? A sugestão. Não foi da sua ideia, de separar uma pista da ponte Leonel Brizola para a população. Que aí também tem que separar com aquele tal de gelo baiano. Que não pode separar com cone, não. Que cone, o pessoal passa por cima, não tem essa conversa. Aquele gelo baiano é aquele matacão, aquela pedra grande, né? Chamado de gelo baiano. E aí você vai entender por que é gelo baiano, você pesquisa aí. Porque o bicho é preguiça, fica parado, é aquela conversa. Bom, e aí seria interessante. Mas vamos acompanhar para ver o que a gente pode ter de novidade hoje sobre a ponte Barcelos Martins, claro, e também essa outra alternativa. Outro destaque também aqui das informações, o meu caro Everton Luna, é justamente sobre a questão que aí tem o nível do rio, essa coisa toda, né? Eu quero ver se eu acho um assunto mais estreito aqui, só para a gente fechar esse bloco, que é o Campeonato Carioca. Você chegou a acompanhar o jogo do Fluminense ontem contra o Vasco? Eu vi um pedaço do jogo. Mandar um abraço pro meu cunhado, Matheus, tricolor, ficou feliz ontem. Eu e meu pai acompanhamos junto com ele o jogo. Eu vi uma parte do segundo tempo ontem, estava na casa da minha mãe,
Então, mas vi rapidamente, assim, vi inclusive, eu cheguei no momento que o Vasco perde o pênalti. E aí depois o jogo ficou um jogo muito truncado, né? Um jogo muito duro de se ver, inclusive, também. E aí o Fluminense consegue uma classificação, né? Já tinha uma vantagem. Vai esperar hoje o que o Flamengo vai fazer. Flamengo e Madureira, já está 3-0 para o Flamengo. Possivelmente, espero eu, que o Flamengo passe e faça a final com o Fluminense. E também tem sido uma pedra no sapato de Felipe Luiz. Desde o primeiro ano, desde 2024, Felipe Luiz não faz boas partidas contra o Fluminense. Então, a ver. Vamos ver como é que vai ser essa final do Carioca. Claro, tem que passar primeiro pelo Madureira, né? Do jeito que a coisa tá, rapaz, eu vou te falar uma coisa. Se não passar pelo Madureira, não cai só Felipe, não. Acho que cai mais gente. Felipe Luiz. Eu acho que vai ele e o Boto juntinhos. Cara, assim, eu vi o jogo todo. Meu filho tava até me gravando sem eu saber na hora do pênalti. Aí, como ele viu que eu não comemorei, pô, pai, você grita tanto, você xinga tanto aí, você não fez nada, eu só falei golaço. Quer dizer, golaço no sentido de ter batido bem, deslocou o goleiro. E Léo Jardim não só é um goleiro grande, como um grande goleiro. Então, é complicado você fazer um pênalti do Léo Jardim. Fazer um gol de pênalti nele não é brincadeira, não. Mas assim, e aí eu não comemorei com tanta alegria, porque, rapaz, assim, não dá para entender. Quem é torcedor do Fluminense conhece, lembra de Gum, aquele zagueiro que é idolatrado das Laranjeiras até hoje. Outro dia eu fui lá no Palácio do Governo, né, das Laranjeiras, aí sobrou um tempinho, eu fui lá, falei, vou lá em casa, lá na casa do Flusão. Chego lá, tem uma vaga de estacionamento lá dentro do estádio, escrito, sabe o quê? Xerife, uma estrela de si. Aí eu cheguei perto para ver embaixo, Gum. Xerife de quê? Aonde? Como? Só se for... Posso nem pronunciar aqui. E hoje nós temos um karma, que parece que ele saiu, né, mas deixou o karma. Temos o tal de Freitas. Quem tem Freitas como zagueiro não precisa de inimigo. Não precisa. O cara, eu queria entender quem é que botou na cabeça dele que ele é jogador e como ele conseguiu colocar na cabeça da diretoria pífia do Fluminense que ele é jogador. Porque ele não acerta uma. Mas vamos lá pegar agora que ele não tem velocidade, ele não tem habilidade para sair, ele não é bom de cabeça. Ontem fez inclusive o pênalti sem necessidade, que tinha um monte de zagueiro e lateral para dar ainda, né, o apoio a ele, mas ele ainda fez o pênalti que quase que complica mais. Se faz o gol, amigo, já era. O time do Vasco estava com muito mais vontade e uma má vontade do time impressionante. Agora, contra o Flamengo, é aquilo que você falou, e não é só com o Felipe Luiz, não, tá? Lamento te refrescar a memória, mas é histórico. O Fluminense pode estar capengando do jeito que tiver, vai para a final com o Flamengo, é sempre jogo muito duro e tem aí, no confronto direto, o Flamengo leva vantagem. A Luiz sempre fala isso também aqui, mas no confronto de finais, o Fluminense leva uma ampla vantagem sobre as decisões contra o Flamengo. Agora, aqui para nós, no papel, o Flamengo tem time para ser campeão de tudo esse ano. A grande verdade é essa. A grande verdade é essa. Precisa se... O problema, Nogueira, é que o papel não joga. É isso aí. Precisa se arrumar dentro de campo. Precisa entender. Você estava reclamando de Freitas. Mas Freitas veio quase de graça para o Fluminense. Mas é a gente tem Samuel Lino, que custou 22 milhões de euros. Tá rindo, né? Samuel... A única alegria que me conforta é saber que tem umas coisas dessas. Ele veio quase de graça, é um presente de grego, mas o Samuel Lino também, vocês pagaram quanto? 20 milhões de quê? 22 milhões de euros. Mais de 100 milhões de reais. 22 dá 100,
botando assim para cima um pouco, 160 milhões de reais. É muito dinheiro. É muita grana. Bom, o meu caro Everton, que horas é o jogo do Flamengo hoje? 9 da noite. 9 da noite. E a final é um jogo único, né? E a final é um jogo único no domingo, 18 horas, no Maracanã. O que era para ter sido também essa semifinal, agora que inventaram esse... Ai, pelo amor de Deus. 2 jogos ida e volta, sem, é para ficar charmoso, né? Que a gente fala do Campeonato Carioca. Mas a final é domingo. E, assim, na minha opinião, para fechar, tem 2 elementos aí. Um é que o Flamengo tem por obrigação, na minha opinião, de ganhar pelo elenco que tem, pelo time que tem, pela folha de pagamento que tem. E o Fluminense deveria ganhar, porque esse talvez possa ser o único título do time esse ano. Não sei se tem time para chegar numa final de Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Estão falando aí que tem, mas não acredito não. Na minha opinião. Eu tenho uma máxima. Ganhar e perder é do futebol, acontece. Já vimos muitos favoritos perderem, mas se dedicar ao jogo, correr, se entregar, é obrigação. Ganhar ou perder acontece. Um dia que o time não está bem, um dia que as coisas não funcionam, mas não se dedicar, não se entregar ao jogo da forma que ele necessita, isso é falta de respeito. E o Flamengo, os jogadores do Flamengo não podem desrespeitar a instituição Flamengo e os seus torcedores. E esse é o ponto. Ganhar e perder do jogo. Vai ganhar, vai ter dia que vai jogar mal e vai ganhar, vai ter dia que vai jogar bem, vai perder, acontece. Isso é o futebol. O futebol, ele é imprevisível. Mas o que não pode é ter falta de respeito com o torcedor que paga um ingresso caro, que paga um sócio torcedor caro, para ver um time caro e um time sem alma. Um time que não joga aquilo que pode. Esse é o ponto. Cara, e vou te dizer, hein? O Felipe Luiz, depois que passou a ganhar 1.300.000, ganhava só 300, né? Passou a ganhar 1.300.000 por mês, não conseguiu mais arrumar o time. Coincidência ou não? Nessa toada, Nogueira, ele não vai chegar a Páscoa no Flamengo. Sim. Também. Se perder a final pro Fluminense, ele não chega segunda-feira que vem. Acredito que não. Agora, se deixar, a gente fala aqui o tempo todo. Nunca vi um time grande perder, ou pelo menos é difícil ver um time grande perder 3 títulos seguidos. Acho complicado. 3 jogos seguidos. Repara para você ver. Isso é estatística minha quando eu era repórter de campo, setorista. Dificilmente você via, ou você consegue ver um Flamengo, Vasco, Fluminense, Palmeiras, perder 3 jogos seguidos num campeonato. Não perde. Difícil. Quando perde, abre uma crise, dá um problema sério. E 3 títulos seguidos, sei lá, perdeu a Recopa, né, por último agora. Antes perdeu o quê? Foi a Supercopa, Recopa e agora o campeonato. 2023 aconteceu isso. É difícil, eu falei que não é impossível, né? Aconteceu isso também? Vai perder o estadual. Aconteceu. E vai perder o estadual, palavras de Beto. Vai mesmo. Bom. Meu caro Everton, você que nos acompanha, daqui a pouco a gente volta para continuar aqui o Folha no Ar. Tem vários assuntos, assunto é o que não falta para a gente comentar aqui hoje. Vamos tentar trazer alguma novidade sobre a ponte Marcelo Martins. Ontem teve um ato, né, no Rio de Janeiro também. Vamos falar sobre um ato bolsonarista no Rio. A gente tenta aqui trazer a contabilização do público e os movimentos. Inclusive o prefeito de Campos, Vladimir Garotinho, esteve lá ontem no Rio. Não sei se ele esteve no ato, mas se estava no Rio esse final de semana, naturalmente deve ter tido algum contato com o Flávio, que, como ele já declarou, o convidou para ir para o PL, onde inclusive pode estar aí
uma alternativa ao governo do estado, lançando o candidato próprio, que é o Douglas Ruas. Vamos entender um pouco dessa composição aí que vem sendo feita, e também, como o estado do Rio já anunciado, o governador vai sair dia 4 de abril, daqui um mês praticamente, que é a data limite desse calendário eleitoral, essa chamada janela, para mudar de partido e para então confirmar aí a desincompatibilização do cargo. Todo servidor público, toda pessoa que estiver ocupando um cargo incompatível com a possibilidade de concorrer à eleição, tem que se desincompatibilizar até dia 4. E aí a gente acompanha para ver como que vai ficar a eleição tampão, onde os deputados do estado do Rio, da Alerj, os 70 deputados, terão direito a votar e escolher o governador, chamado governador, para o mandato tampão, né, de alguns meses aí para fechar o ano. 7h53, este é o Folha no Ar, você ligado na Folha FM, a gente faz uma pausa rápida e volta já com esses comentários. Hoje na bancada com a gente, o jornalista, repórter político Everton Luna, falando sobre todos esses temas, esses assuntos que a gente trouxe aqui. No oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, vacina Plínio Bacelar, também com o apoio de RadMed Diagnósticos por Imagem. Está sendo implantado na RadMed